Meu nome é Masako Nishi, tenho 85 anos, vamos fazer 85. Não, eu veio para o Brasil porque meu tio foi lá buscar gente. Meu tio morava aqui, aí viu a situação de lá, tá muito crítica, né? Depois da guerra. Aí meu tio foi buscar gente e nós viemos para cá. Foi em 1955. A senhora fez uma viagem de avião, de barco? De navio, 60 dias. 60 dias. A senhora chegou em que local? Qual foi o primeiro destino da senhora? Primeiro foi Okinawa. Depois foi para Singapura. Depois foi para Hong Kong. Depois veio direto para África. Mais longo foi a África até o Brasil. E a senhora chegou em Santos? Chegou em Santos. Depois que a senhora chegou em Santos, como que a senhora parou em Itajaí? Que nós casamos, depois do casamento, como era pescador, aí veio para Itajaí. E a senhora já está em Itajaí há quanto tempo? 42 anos. 42 anos. Bem antiga da cidade já. Esse aqui é o navio que eu vim, olha. O marinheiro. Esses aqui é o navio. Esse aqui é o meu professor. Tá tudo misturado. Olha. Esse aqui é tudo excursão do escola. Esse aqui é o navio. Esse aqui é meu tio. Ai, eu quero assistir. Eu cozinhando, fazendo esquiaque. Já? Já, olha aí. Cadê? Cheio de verdura cortadinha. Já fazia esquiaque com quanto? 14 anos, hein? Esse aqui é minha passaporte quando veio. Ó. Aqui tá tudo documento. Esse aqui é o meu pai. Acho que tá ali no visto. Embaixada do Japão. Aqui, ó. Visto. Ah, pai, eu gosto de molecada que toca taiko. É muito bom acompanhar vocês em todo lugar. Acho que é o único velho que vai andar com vocês. Tem várias fotos de eventos da senhora Pois é, indo então. através do... Todo lugar, né? Sim, a senhora já foi para Curitiba, Foi para Cascavel. Maringá, foi para Floripa. Todo lugar que vai, eu vou atrás. Nós fomos para São José, já fomos para não sei, já foi um monte de coisa. Meu Deus do céu, já não sei mais. Tão bom, né? Acompanhar vocês. De todas essas experiências que você teve com o grupo, qual que foi uma das experiências assim, que você mais gostou, assim, que você mais lembra? Eu gostei do Maringá. Todo mundo não deixava eu carregar mala, não deixava nada, me ajudava a todo lugar que vou, eles ajudavam, né? Respeito era muito, eu adorei muito aquilo. Aí tinha um rapaz vinha atrás de mim, falou assim, dona, quer que eu ajudo? Leva sua sacola até sua casa. Olha, é difícil, eu fiquei até assim, não, obrigado, dá pra... Olha, é difícil, hein? Ainda gaidinho. Se você fosse deixar uma mensagem pro pessoal do grupo, para todo mundo ali que tá por vir, os que já estão, os que vão voltar, né? Qual que é uma mensagem que você gostaria de dar para eles? Eu queria que eles respeitassem mais velho, né? Tenha humildade, nada de eu sei, né? Não, nada disso. Tem que ter humildade, tem que ter respeito mais velho. Isso que eu peço. Tenha bastante amor no coração, nada de... Isso aí que eu peço.
Shaki Kemori, eu tenho 28 anos, eu faço parte do grupo Wakadaiko, lá de Maringá, e eu comecei minha jornada com 6 anos de idade, então fazem 22 anos atualmente. Vai para 23 anos que eu toco taiko. E quando eu conheci o Hibiki Daiko, eu não lembro exatamente a época que foi. O que me marcou quando eu vi foi um pai e um filho tocando taiko. E o Kenzo tocava fue. É uma lembrança bem breve assim, mas foi a partir dali que eu conheci o grupo. A relação, né, entre eu e o Hibiki, a gente, acho que nesses últimos anos após a pandemia, teve muitos regionais de Paranaense, Sul, festivais, e a gente foi, cada festival a gente foi estreitando mais a nossa relação. A gente conversava mais, brincava um mais com o outro, e foi nessas conversas assim que surgiu o convite assim do Marcos de, pô, você tem interesse, você tem vontade de ensinar? A princípio seria o Katsugi, né? Que o Marcos veio diretamente falando sobre o Katsugi para eu passar a ensinar o pessoal do Hibiki. Então essa conversa a princípio meio que foi surgindo aos poucos, mas o convite, não, você topa aí? Aí foi mais ali no encontro de jovens de Curitiba. Quando a gente estava trocando ideia, eu e o Kenzo, eu já comecei a pesquisar vídeos no YouTube sobre o grupo para ter uma noção. Exato, eu pesquisei vídeos mais recentes, né, de entre 1 e 2 anos assim, e para ter uma ideia de como estava o grupo. Eu conhecia algumas pessoas de festivais antigos, mas a maioria das pessoas eram pessoas novas e eu estava meio ansioso para ver pessoalmente, porque por vídeo é diferente. E chegando aqui, o pessoal me recebeu muito, muito bem. Tipo, eu sempre fico meio ansioso, meio nervoso, mas o acolhimento sempre faz essa quebra de gelo, né? Então o pessoal me tratou muito bem desde o começo. E aí a gente foi começando os treinamentos. A princípio eu pedi para eles fazerem algumas batidas básicas para eu ter noção real do nivelamento do grupo. Já percebi algumas dificuldades que o Kenzo tinha comentado, mas assim, no geral, tem pessoas antigas e pessoas novas, né? Então tem esse gapzinho que meio que balanceia o grupo. Então, atualmente o nível do Hibiki tá médio, assim. Tem muita coisa para melhorar, mas também não é aquele grupo iniciante que está começando, assim. É um grupo que tem muita história. E me surpreendeu bastante, principalmente o comportamento do pessoal. Tipo, tem bastante gente novinha e eles me receberam bem, eles obedeciam às ordens, assim. É um grupo bem educado, assim, vamos assim dizer. E bem respeitável, bem gentil também. Isso foi facilitando também o andamento do treinamento. Agora pro final do workshop, vem um sentimento assim de muita gratidão mesmo pela experiência. Acho que foi o primeiro workshop que eu dou sozinho, assim, desde a base até a aplicação. O pessoal ajudou muito a fluir o treinamento. E caramba, o grupo tem muito potencial. Tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas com vontade de tocar taiko, que esse é um dos requisitos mais importantes. Não adianta ser bom e não ter vontade de melhorar. E eu só dei alguns toques, alguns pontos ali, coisas pontuais para o pessoal conseguir se autodesenvolver. Que eu acho que tem muita história, muito crescimento ainda. Em 2024, o grupo Hibiki Daiko ele sediou o 17º Festival Sul de Taiko, que antigamente era paranaense, aí o Itajaí começou a participar e eles pegaram para sediar esse ano, em 2024. E eu, muito felizmente, consegui vir participar, junto com o grupo Wakadaiko, e eles toparam fazer um evento que geralmente é 2 dias, eles fizeram 3 dias. Eles pegaram um final de semana, um feriado, né, de maio, e fez em 3 dias. Aí, tipo,
a gente do Akadaiko que sempre está acostumado a organizar e sempre é muito difícil fazer 2 dias, eles, pô, deixa com nós 3 dias. E caramba, de primeira assim, quando a gente ficou sabendo, deu, nossa, vai dar muito bom, vai ser legal. A gente chegou, eu lembro quando a gente chegou, o ônibus entrou dentro do local. Eu nunca tinha tido essa experiência assim, sabe? Nunca um ônibus entrou no lugar que a gente ia treinar, tocar, apresentar. Sempre a gente para fora. Aí a gente já desceu, sem contar as horas de ônibus. Mas isso faz parte. Aí a gente já chegou meio sonolento assim, aí do nada, um salãozão grandão, uma estrutura grande. Aí caramba, tá acontecendo mesmo. Aí deu start. Depois que o festival dá o start, aí vai indo. E o pessoal gostou bastante. As comidas foram muito boas. A gente saía pra comer fora. Aí, o pessoal comia pra caramba. Foi muito bom. A organização também, eu achei bem diferente a parte ali do comercial. Aí tinha comidas ali também vendendo. O pessoal conseguiu aproveitar bastante. A gente veio, claro, para participar do festival, mas a gente também queria aproveitar um pouquinho da cidade, né? Porque como é muito longe e nem todo mundo tem oportunidade de vir para cá. Então esse festival foi tipo uma oportunidade geral assim para o pessoal conhecer a praia e tal. E acho que esse festival possibilitou muitas pessoas virem pela primeira vez assim na praia e foi muito legal. E início assim, de 2024, o Rio Grande do Sul estava passando pela enchente. E o pessoal do Ixim, eles conseguiram ter esse feeling assim de solidariedade e eles criaram a música Nintairyoku. E eles pegaram essa música e juntou com o festival. Vamos passar essa música pro pessoal do Festival Sul e vamos homenagear com o pessoal do Rio Grande do Sul. E esse foi um momento assim bem emotivo assim do festival, que a gente deixou de lado a parte de curtição festival mesmo para parte de conscientizar mesmo. Bom, uma mensagem que eu deixo pro pessoal atual e futuros integrantes do Hibiki Daiko é que continuem treinando, continuem fazendo parte do grupo, continuem treinando bastante e principalmente pensando no macro. O Taiko na minha vida ajudou muito, principalmente na parte de desenvolvimento pessoal. Vamos supor, há 10, 15 anos atrás, se não fosse o Taiko, provavelmente eu não estaria aqui conversando com vocês, gravando esse vídeo. Então o Taiko, ele abre muita oportunidade, muitas possibilidades de autodesenvolvimento. Fazer parte de um grupo de Taiko, incluso Hibiki Daiko, é uma experiência assim que fica guardada assim pro coração, pra vida. É uma experiência que eu quero que meus filhos tenham. Sentimento de gratidão, com orgulho de fazer parte, de muitos aprendizados. Taiko parece ser difícil, mas na verdade ele só é trabalhoso. Tem que treinar muito para ficar bom. Parece difícil, mas não é. Só treina, treina, treina. Vai ter momentos que vai estar triste, vai dar tudo errado, mas continuem treinando, que vale a pena. Eu tô aqui faz 20 e poucos anos que eu treino Taiko. Eu ainda continuo gostando, amando tocar Taiko. E é muito importante também vocês se divertirem tocando, porque vai ter momentos difíceis que vocês, só a união do grupo mesmo para superar. Então, para finalizar, gostaria de parabenizar o grupo Hibiki Daiko pelos seus 10 anos. Já estou pensando nos 20 anos. Não sei se daqui 10 anos eu ainda estarei tocando Taiko, mas com certeza eu vou estar acompanhando vocês, que seja por vídeo ou assistindo em apresentações e festivais. O quanto eu puder aproveitar, prestigiar vocês, eu vou estar acompanhando, pode ter certeza. Parabéns.
Sou a Cleide, mãe do Vinícius, né, que toca no grupo do Ibiki Daiko, né. Eu vou contar um pouquinho ali da história dele ali, como ele como uma criança, né, ele sempre foi bastante envolvido no colégio, né, quando era criança, sempre por iniciativa dele mesmo, né, ele sempre participava das apresentações, sempre tirou boas notas, né, tinha um grupo de amigos ali, inclusive, que a gente morou um tempo em Brusque ali, né, a gente tinha uma turma bastante unida ali, né, dos amigos ali, que então, através até, né, dele, a gente acabava conhecendo e fazendo amizades pelas famílias que a gente convivia ali no colégio. Nunca, né, nos preocupou em questão ali de comportamento, sempre foi uma criança muito, digamos, né, porque nós somos pais, né, mas ele sempre foi uma criança bem exemplar. Então estava indo tudo bem, né, até o ensino fundamental, né, que eu falei, o Vinícius sempre, né, foi um bom aluno, sempre teve boas notas, a gente acompanhava de perto, mas não tão em cima, porque na verdade não precisou, né, não precisava. E quando chegou na 2020 ali que teve a questão da pandemia, foi difícil. Eu e o Rogério, a gente trabalhou e a gente não conseguiu acompanhar no início ali da transição. E depois de uns 4, 5 meses que a gente percebeu que ele não estava acompanhando no colégio, começou a ter problema com as notas, coisa que ele nunca teve problema. Mas assim, questão que afetou não só ele, como, né, várias pessoas. Assim, ele já, né, sempre foi bastante de questão de computador, de jogo, né, pela questão, inclusive, que meu marido e o tio dele sempre foram, né, de jogar bastante. Então, por isso que acho que foi também esse início de dificuldade da gente ver que ele estava tendo esse problema de convivência, né, que eu falei, não, na pandemia não foi só pela questão da adolescência, mas como ele ficava muito no computador, a gente acreditava que estava tudo ok, né, tudo normal. Então, a gente demorou um pouco para descobrir por causa dessa questão, né? Que hoje muitos eles ficam muito no quarto, né? Isso que eu falei já era uma característica dele, né? Mas porém que eu falei, a gente achava que ainda era normal, né? Até o momento que, quando eu percebi, conversei até com o meu marido, falei assim, mas ele não tá nem... Que ele conversava com os amigos online, né? Pelo menos, mas ele tinha um grupo online. E a partir desse, que eu falei, dos 4, 5 meses ali depois que iniciou ali a pandemia de fato, ele estava quieto, não conversava, assim, nem com os amigos, nada, não jogava. Os amigos que ele tinha, acho que também, não sei se também vai mudando, né? O grupo também vai, pela própria isolamento ali na época ali, acabou se perdendo. Então, essa dificuldade, né, de descobrir que provavelmente ele estava também num quadro de depressão, eu não sei, que eu falei, a gente não só misturou tudo, né? A questão da pandemia junto com o isolamento social mesmo ali, né, dessa fase, né. E ali já no ensino médio, né, que as atividades então começaram a voltar, né, porém ele mudou de colégio também, né, durante essa transição ali ele acabou mudando de colégio, né, no ensino médio ali também mais difícil de fazer amizades, né, pela questão da idade. Ele fazia taekwondo, né, assim, já não estava com aquela animação mais, né, porque teve aquela parada ali por causa da pandemia, mas ele, né, tirou faixa preta. A gente também acabou matriculando, né, no Kumon, né, que foi a Amélia que apresentou ainda para iniciar ali no grupo Ibiki Daiko, né. E então aí a gente já começa a perceber que aos poucos ele foi retomando ali, né? E assim, que eu falei, a vivência dele era colégio, né? E sempre muito computador, né? Sempre ficou no quarto, porque que eu falei, aqui dos amigos dele mesmo que ele tinha ali no colégio, né? Acabou, uns foram embora realmente, né? Que eles não estavam aqui, acabaram se mudando. E alguns também que ele não conseguiu, né, se enturmar de fato ali, né, e ficou essa dificuldade, né, que ele tinha uns amigos ali online, mas, né, no dia a dia mesmo ali não tinha nenhum amigo mais próximo, né. E a gente percebia, né, que essa questão dele ficar muito tempo no quarto, né, e não, né, final de semana principalmente, né, que a gente não quer que o filho também fique muito tempo na rua, porém também ficar muito tempo em casa a gente também não quer essa situação, né? A gente queria um meio termo, né? Então você vai para um grupo de igreja, ou você vai para algum lugar que você possa socializar, né? Para recomeçar, né?
E que eu, né, como a Amélia ali já deu um caminho ali, no início ele foi bem resistente, ele acho que foi uns 2, 3 treinos ali que já estava tendo, ele não queria, né, inventava uma desculpa, mas aí acho que foi no 3º ou 4º ele acabou indo, né, foi na primeira vez, tal, ali, né, não falou muito, mas também não reclamou, né. Aí depois, aos poucos, ele mesmo foi pegando gosto ali, né, e foi gostando. E cada vez que ele voltava ali, a gente percebia, né, ele mais animado, conversava mais, né, porque daí, assim, né, que eu falei, durante ali, essa fase ali da adolescência, né, já ficou mais quieto, né, aquela fase já, né, que acho que muitos, né, acabam ficando mais fechado, né, sempre não conversa muito, né, e quando o pai e a mãe falam, parece que, né, não, o que os outros falam, às vezes, tem mais importância, né, e o que a gente fala, às vezes, é muito chato, né, naquela fase. Nas primeiras apresentações ali do Vinícius, né, a gente sempre fica muito orgulhosa, né, eu falei, meu filho, como ele toca, né, toca bem, e ele, não é porque a gente é mãe, não sei também, né, que achei sempre ele muito, como se diz, estiloso, né, aí é que eu falei, mas aí é a parte da mãe coruja, né, e lógico, né, que a gente percebia, né, o quanto que ele foi evoluindo, né, nas apresentações, né, eu lembro que ele entrou junto com o Eduardo, né, ele e a Amélia falou assim, não, é bom que o Eduardo vai começar junto com ele, né, eles entraram juntos, eles eram, né, mais ou menos o mesmo jeito, né, assim, meio mais quieto, assim, né, mas, cada apresentação, assim, a gente saía bem orgulhosa, né, não sei, assim, na primeira exatamente eu não lembro quando que foi a primeira apresentação, né, dele aqui em Itajaí, mas a gente acompanhou ali, a gente foi no Parque do Agricultor, né, ali no mercado público, né, na Univale, né, a gente, assim, fora até acho que a gente não foi nenhuma, assim, quando foi se apresentar fora, mas as apresentações dele, assim, a cada, né, apresentação a gente percebia o quanto que ele estava evoluindo, né, e ele sempre voltava mais animado, falante, né, que eu falei, às vezes ele vinha muito quieto, porque era muito quieto, né, quanto mais tempo no computador ali ficava, parece que fica quieto, não conversa nada. E quando ele vai para os treinos, né, ele vem contando, falando, assim, bem animado mesmo, né, bem mais solto, né. Então, ver a diferença, né, que faz, assim, a gente gosta que ele saia mesmo para fazer, né, para acompanhar, porque é uma coisa, assim, é uma terapia, né, não só pela música, né, mas pela convivência com o grupo, né. E eu lembro que a Amélia falou assim, mas a Silvana é uma professora de inclusão ali, ela é ótima ali porque ele era bem quieto, né, eu falava que ele não falava quase nada, né, no grupo ali, era bem quietão ali, né, não falava, agora ele já passa na segurança, né, pra gente, né, essa questão que a gente, né, sempre tem muito receio, né, de soltar, né, mas agora eles tá bem mais solto, né, que a gente percebe que daí ele já tá mais amadurecido, né, quis ir para São Paulo sozinho, né, aquele dia lá para São Roque, que nem gente, até nós ficamos sabendo através do grupo, né, que nem falei, ele vai para São Paulo sozinho, né, porque ele não viaja tanto para tantos lugares assim, né, ainda mais ele foi, comprou passagem lá, se virou lá, deu o jeito dele lá, então isso nem foi através, né, que sempre às vezes acabo indo, né, na frente, vendo passagem de ônibus, né, mas isso ele foi, como diz, por iniciativa própria, né, então aí demonstra realmente, né, que como ele já amadureceu, né? E eu sou assim, né? Eu e teu pai, nós somos suspeitos, né? Que o quanto se doa, né, para o grupo, o quanto você é dedicado para o grupo, né? Isso traz muito orgulho e muita tranquilidade, né? Para poder ter certeza que você está no caminho certo, né? E pode ter certeza que a gente sempre vai estar te apoiando, né? E que a gente ama você. Então, né, mais do que, né, desses depoimentos, né, quero agradecer, então, de coração, né, o grupo Ibikidaico, né, nem vou colocar nomes, né, para não ser injusta, né, com um com o outro, é lógico, né, que o grupo, né, começou com, né, principalmente ali, através do Kenzo, da Silvana, do Marcos, né, que estruturaram o grupo, né, mas o Rafael e todas as pessoas ali envolvidas, né, que trabalharam para chegar no que o grupo está hoje, o que ele tem proporcionado ali para os outros integrantes, né, e que continue, né, que continue crescendo, e que bom que a gente pode estar compartilhando nesses momentos e estar junto com grupo. Parabéns e que continue,
né, comemore 10 hoje, 15 anos, 20 anos, que a gente, nem que a gente não esteja mais aqui justamente porque, né, cada um tem a sua vivência, né, que todo mundo tenha sucesso, que todo mundo prospere, né, mas eu sempre vou agradecer e sempre vai ficar isso de coração, né, eu, meu esposo ali, agradecer muito vocês são ótimos. Hibiki Daiko, parabéns pelos seus 10 anos e que a gente possa comemorar junto muito mais anos juntos. Obrigado. Olá, eu sou Marcelo, eu sou residente novo em termos aqui em Itajaí há quase 20 anos e desde então eu tenho acompanhado as atividades da AMB aqui em Itajaí. Uma das principais é o Sukiyaki, que acontece anualmente aqui e com uma força bem grande. Apesar da comunidade japonesa não ser tão grande quanto as grandes metrópoles, a força deles é gigante. Eu acho que vale a pena, eu curto muitas atividades, tem muita coisa de cultura, esportes, dança, música e aqui estamos mais uma vez nesse ano. Bom, a AMB tem várias atividades, vários grupos de atividades, como o artesanato e inclusive o taiko, que é bastante forte. Nem parece, mano, que vem vai fazer 10 anos, mas nesse trajeto já de menos de 10 anos, eles já fizeram muita coisa. O impacto que eles têm aqui na cidade, na região, nas atividades que tem, é muito grande. A gente percebe um empenho muito grande, uma atividade muito bonita que o grupo faz aqui dentro da AMB. こんにちは、中部和孝です。私は大阪出身で大阪生まれです。私は今東京に住んでいて、ここ、板ジャイには本当3年半ぶりに、帰ってきました。私はマーチングドラムというものをやっていて、和太鼓とは少し違うんですけれども、私も小さい頃は和太鼓に非常に興味があり、和太鼓で担ぎ太鼓ではないんですけれども、担がれて叩く和太鼓っていうのがあって、太鼓台っていうんですけど、太鼓台の上に乗って叩く太鼓、そして舞台では和太鼓も叩いた経験があります。響き太鼓の見学に来させていただいて、私も響き太鼓の皆さんの演奏を聞くのは初めてでした。響き太鼓の方々のところの門を開けると、温かい空気というものを感じて、皆さん小さいお子さんから大きな大人までいらっしゃって、みんなが一つになる姿、それにすごく感動しました。響き太鼓の皆さん、10周年本当におめでとうございます。本当にこの10周年という節目の時を迎えられて、10年続けるというのは本当に難しいことで、もうこの響き太鼓の皆さんがこれからも20年、30年、そして100年と続いていく、そういった響き太鼓になっていっていただけたらというふうに思っています。これからも応援しています。頑張ってください。Meu nome é Amélia Saito e eu conheci Itajaí porque eu vim do Japão para cá em 2003. Eu conheci a associação e a partir daí eu fui frequentando e foi criado o Hibiki Daiko e eu faço parte da primeira turminha desde o início há praticamente 10 anos. Desde o início eu sempre gostei muito do taiko e quando eles disseram para mim, vamos ter um grupo de taiko, isso veio de uma forma tão grande e, claro, né, a expectativa era muito grande, só que a gente não tinha instrumentos adequados, não tinha lugar para treinar, não tinha alguém que soubesse tanto, então o nosso líder, desde o comecinho, garoto ainda, tentava instruir a gente e com o tempo, 10 anos é muito tempo, mas gente, como essa turminha está assim bombando, eu fico muito orgulhosa. Infelizmente eu não consegui alcançar esse nível de 10 anos, mas assim, foram muitas pessoas que eu conheci, muitos amigos que eu fiz e pessoas que já saíram do grupo, mas eu continuo em contato. Então o grupo, de certa forma, também me propiciou encontrar pessoas muito importantes para a minha vida.
apesar das mudanças, das saídas, eu sei que posso contribuir bastante ainda com o grupo, mas assim, incentivando, acolhendo, a gente acolhe muito bem essas pessoas que vêm para o grupo. É uma grande família e realmente é uma família. E eu daqui a pouco vou ser vó da família Hibiki Daiko. Mas assim, você ouvir o taiko é muito grandioso, é emocionante. Agora, você tocar é mais emocionante ainda. Então, para quem nunca teve experiência, nossa, me deixa arrepiada, porque é bom demais. A gente sempre fica muito nervoso antes das apresentações, mas a sensação de dever cumprido, de você ver o brilhinho nos olhos das pessoas que estão assistindo e dizer, nossa, parabéns, vocês foram muito bem, isso é muito satisfatório. E eu acho que todo mundo merece um dia estar no palco, poder apresentar isso e fazer as pessoas se deliciarem com o taiko. E o taiko, assim, eu falo que toca na gente, porque cada som que a gente ouve, cada movimento que a gente faz, claro, a gente às vezes está assim com a carinha fechada, porque dá nervoso, né? Sempre um nervosismo bate ali. Mas quando a gente consegue se soltar, isso é muito bom. E as pessoas veem que você está se divertindo, você está transmitindo o que você treinou para ser transmitido, que é essa alegria, essa emoção através das batidas do taiko. Eu lembro que a gente fez a primeira apresentação, foi para a turminha de Sodegaura, né? Quanta diferença! E essa turminha nova que está chegando, né, da outra turminha também, como eles evoluíram. Nossa, isso me dá um orgulho tão grande. E aí eu vou falando para um e para outro, falei, gente, eu sou muito teu fã. O Leozinho é o primeiro que ganhou, eu falei assim, nossa, era muito garotinho, né? O Kenzo sempre muito sabiamente, ele chega nas pessoas assim, como se fosse conhecida há décadas já. Então, essa harmonia no grupo deixa a gente muito feliz. E claro, toda vez eu faço questão de dar um bom dia, assim, bem feliz, para que as pessoas se sintam acolhidas e para poder saber que eles estão lá treinando, estão evoluindo e vão fazer uma apresentação linda. Eles brincam demais uns com os outros, isso acho bem bacana. Eu vi pessoas que não falavam bom dia e hoje fazer discurso, vi pessoas que não abriam a boca para nada e hoje já brinca com os outros. Então, essa evolução pessoal de cada um deles, nossa, é maravilhoso ver. Gente, o que eu espero desse grupo em breve, nem a longo prazo? Como um amigo que eu conheci no Hibiki, e mais um grande amigo que eu conheci através do Hibiki, que venham mais 5, 10, 15, 20 anos e que daqui para frente o grupo cresça cada vez mais, que a gente tinha um crescimento muito, muito pequeno ali, sempre com poucas pessoas entrando, e agora a gente tem uma turma grande. Vamos torcer para que essa turma dobre, triplique, quadruplique, e aí a gente vai chorar para poder treinar mais e mais e fazer parte como, quem sabe um dia, né? Fazer parte de coisas grandes, e o Hibiki já tem um nome, assim, todo mundo ouve, né? Hibiki Daiko, você é do Hibiki Daiko, claro, né? A gente tem orgulho de dizer. E que nome bonito, né? Hibiki Daiko foi o prefeito, né, de Sodegaura que deu um nome pro grupo. E assim, eu quero estar assim bem, não sei se vou estar tocando, mas eu quero ver o grupo, sabe, aquele grupo que levanta a multidão. Porque a gente não tem tantos instrumentos ainda, mas eu sonho com um instrumento para cada um e aquela turma toda. Não vai ter palco que caiba, mas a gente pode fazer assim, num lugar amplo, sabe, aquele som arrastar assim, sabe, multidão, e todo mundo dizer, uau, nossa, isso é o taiko, isso é o Hibiki Daiko. Eu sonho realmente em ter um grupo muito grande,
para você dizer, ó, quem vai poder fazer uma apresentação e ter grupos separados para a gente poder fazer 2 apresentações num dia só, porque hoje a gente não consegue, né? Mas eu acho que quanto mais pessoas estiverem no grupo, a gente vai poder treinar mais, se esforçar mais. E eu acho que o grupo grande, se a gente contornar bem, tratar bem e cuidar de cada um, eu acho que isso só tem a agregar. Eu não quero chorar, não vou chorar, mas assim, de pensar que do começo, do jeito que a gente ensaiava, da forma que a gente tinha de instrumentos, e hoje a gente vê que quantos instrumentos a gente adquiriu, nossa, e agradecer assim, muito, muito, muito a família Okada inteira. Porque o Marcos sem a Silvana não seria o Marcos, a Silvana sem o Marcos também não seria, e sem o Kenzo também não. Então, é uma família que, assim, pra gente é uma bênção muito grande para a cidade. E eu não pensei que duraria 10 anos de taiko, mas eu pretendo ainda continuar mais um pouquinho. Eu sei que a vida tem muitos altos e baixos, trabalho, responsabilidades. Eu assumi muitas responsabilidades no último semestre, então, mas mesmo assim, deu um tempinho, eu tenho que dar uma atençãozinha para o taiko. É quase um estilo de vida, não é diversão. Por mais que seja uma diversão, ele não é só diversão. Eu quero que as pessoas que treinam taiko tenham responsabilidade, tenham maturidade e tenham prazer, que é a parte que mais conta pra gente, né? Ficar feliz, sair feliz. E é gostoso, porque assim, eu vejo tanto as meninas como os meninos, né? A gente tem treinos uma vez por semana, toda semana. E a gente encontra a pessoa na semana seguinte, mas é como se tivesse um mês sem se ver. Porque a gente fala, nossa, que saudade! E isso é muito bacana. A gente abraça as pessoas como se tivesse voltado de uma viagem. Isso é muito legal pra gente, muito legal mesmo. E o que desejar para essa turma, né? É só sucesso, é só felicidade. Eu quero que eles sejam felizes enquanto apresentam, sejam felizes enquanto grupo. E cada vez mais pessoas queiram essa felicidade que eu tive dentro do Hibiki Daiko e quero continuar tendo. E a gente vai fazendo isso com amor, com carinho, com dedicação e querendo sempre o bem do grupo, porque o grupo é muito importante. E, gente, parabéns, parabéns para todos, e não importa se tem 10 anos, 9, 8, 7 ou se tem um mês. Aquele que começou ontem, a semana passada, ele vai fazer parte dessa equipe, vai fazer parte do grupo e vai comemorar com toda a felicidade do mundo que a gente tem para ceder e para receber também. E para finalizar, eu só tenho uma coisa para dizer. Parabéns! Olá! Nós somos o Grupo Sakura Daiko de Frei Rogério e estamos aqui para desejar um feliz aniversário de 10 anos para o Grupo Hibiki Daiko. São 10 anos de muitas conquistas, realizações e muitas amizades cultivadas com outros grupos de taiko. Parabéns, Hibiki! Parabéns, amigos do Hibiki Daiko. Nós, do Grupo Sansei, desejamos a vocês muito sucesso, muito taiko e muita prosperidade para os próximos anos que vem aí. Muito obrigada! Oi, pessoal! Nós somos o Akadaiko de Maringá e nós gostaríamos de parabenizar o Grupo Hibiki Daiko de Itajaí, né, Santa Catarina, por completar 10 anos! Oiê, Shimadaiko aqui, Hibiki Daiko, omedetou pelos 10 anos de grupo, Gambare! Olá, nós somos o grupo Akaba Taiko de Curitiba
E nós queríamos desejar um feliz aniversário para o grupo Hibiki Daiko, que está completando 10 anos. Omedetou! Parabéns! 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 Hibiki Daiko, parabéns! Parabéns! Hibiki Daiko, parabéns! Hibiki Daiko, omedetou gozaimasu! Omedetou! Hibiki Daiko! Omedetou! Hibiki Daiko, hondou ni omedetou gozaimasu! Hibiki Daiko! Omedetou gozaimasu!